Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, nesse sábado, dia 21 de dezembro de 2024, o Evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 1, de 39 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque era cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, aqui nós nos encontramos, atentos a esse Evangelho, já nos preparando para o Natal, hoje 21, dia 25 está aí, 24 celebramos a véspera. Jesus nasce no meio de gente pobre, numa situação simples, numa gruta, e aparece no mundo como criança, porque uma criança pode ser amada e não precisa ser temida. Então Deus vem nos visitar na nossa condição mais frágil possível. Deus entra na nossa história da nossa condição de mais necessidades, de mais cuidado, que é no formato de uma criança recém-nascida. A gente fica perguntando como é que é o processo da vida. Eu particularmente gosto muito do mundo da aviação, principalmente helicópteros. Eu sempre tive um fascínio assim, desde pequeno, desde criança. Meu primeiro passeio que eu lembro da minha vida que me emocionou foi visitar o aeroporto de Goiânia. Não sei nem quantos anos eu tinha, mas eu era bem pequenininho, aquilo lá me encantou. Foi o primeiro passeio que eu lembro na minha vida, sem ser ir para a fazenda do meu avô, essas coisas assim. Eu acho que era mais interessante que shopping center. Mas a vida muitas vezes é um voo, A primeira etapa, nós temos a etapa da decolagem, da chegada nesse mundo, viu? É um processo complicado, delicado, que exige muita atenção. Depois nós temos o voo do cruzeiro, que é quase a gente vivendo no mundo automático, do mundo dos adultos, em que a gente funciona muito bem. E chega um momento a gente começa a entrar na fase de pouso, viu? De aterrissagem, que exige também mais cuidado, mais atenção. Quando a gente voa de avião, chega um momento que o piloto diz 10 mil pés. Se nós estamos subindo, é porque antes dos 10 mil pés, eles precisam de ter muita atenção, é o estado mais crítico. São os primeiros 10 mil pés e os últimos 10 mil pés da viagem são os estágios mais críticos da viagem. Por isso, ao nascer, as primeiras fases da vida são fases muito críticas, de muitas mudanças, muito crescimento. E quando a gente começa a nos preparar para os últimos 10 mil pés, a gente também precisa de muita atenção, muito cuidado, muito zelo. Então a gente vive nesse patamar de vida. Essa é a regra, um pouco a base da nossa vida. Maria vai construindo a sua fé, vê Isabel. Isabel começa a proclamar Maria como bem-aventurada porque é aquela que acreditou. As bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é Maria, porque é a cheia de graça. Lucas é o evangelista da alegria. Por isso há sempre a palavra alegria e misericórdia. É aquele que nos mostra que o encontro com Deus nos dá alegria e que Deus vem até nós como misericordioso, viu? Como aquele que não quer perder ninguém, como aquele que sai procurando o que está perdido. Então, Maria visitando Isabel, viu? Entra na casa de Zacarias. Zacarias está mudo, não pode falar, porque todo aquele que duvida da promessa de Deus perde o direito de falar. É aquilo que o Benjamin de Israel dizia, os ausentes nunca têm razão, viu? Então a gente escutar a palpite de quem está ausente nunca tem razão. Mas nós vamos vivendo essas fases da nossa vida, viu? Há um professor que dizia que depois dos 50 a gente tem que começar a buscar a redenção. Depois dos 50 a gente tem que começar a buscar a redenção, buscar a salvação, buscar a aprovação de Deus. E o exercício nosso de oração, de atenção à palavra de Deus, nesse momento que a gente vai caminhando para o Natal, é esse exercício da acolhida, esse exercício que nós nos preparamos
como Isabel para receber a mãe de Jesus, que nos dá o seu próprio filho. A mãe de Jesus que nos visita, porque sabe que precisamos, temos necessidade. Podemos até nos colocar nas condições de Isabel. É uma idosa, estéril, agora grávida, então é uma gravidez de risco, por isso que ela esconde durante 5 meses a gravidez, para ter certeza de que não vai perder essa criança, para não ser mais humilhada ainda. Então, Isabel fica 5 meses guardando o segredo da gravidez. Depois do 5º mês, ela revela isso. Maria fica sabendo no 6º mês, e por isso Maria vai apressadamente visitar Isabel, e ali permanece com ela até o fim. O encontro das duas, bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então nós vamos vendo que Maria já é essa bem-aventurada, essa aí que se torna bendita porque acreditou. A grandeza de Maria é a sua fé, e acho que talvez a nossa grandeza também é a nossa fé. Muitos perguntam, por que a igreja está em crise? E conforme diz Clodovis Boff, a igreja está em crise por causa de questão de fé. É uma palavrinha, 2 palavras, uma palavra com 2 letras só, fé. Nós perdemos a fé, a gente fala muito pouco de Jesus Cristo. Nós temos essa dificuldade hoje de manifestar a nossa fé. A gente confunde muito a fé com uma certa emoção, mas emoção a gente tem em qualquer lugar. A fé não, a fé já é algo que nos leva a ser bem-aventurados. A fé é algo que muda a nossa vida, muda a nossa trajetória. O nascimento de Jesus mudou alguma coisa na vida? Não, mudou nada. Continuou todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo casando, trabalhando, morrendo, nascendo. Mudou na vida daqueles que acreditaram, daqueles que Deus chamou, daqueles que Deus convidou. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. José, acolhe Maria, sua esposa. Então acolhe, muda a história, a vida daqueles que acreditaram no anúncio de Deus. Só, olha, vai chegar um Salvador aí que é meu filho, e depois Deus vai representando. Então peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, para que, guiados pela força de Deus, sejamos cada vez mais iluminados e preparados para acolher a visita do menino Deus, que vem no nosso meio, no formato de uma criança, e por isso não precisamos ter medo dele, podemos amar Deus sem nenhuma dificuldade. Um abraço e até mais.